Glória a Deus. Deus tem sido muito bom com você? Eu estava vendo a Rosana, escutando, participando, a Rosana no louvor, e ela quase continuou a minha mensagem. Mais um pouco ela dá a minha mensagem. Mas então eu aceitei isso como uma introdução. Glória a Deus, queridos. Tenho lido Ezequiel, tenho sido edificado. Não tem sido uma leitura assim tão fácil assim, mas ela edifica. Porque toda palavra está aí para edificar. Então, leia. Se não entendeu, leia de novo, leia mais uma vez. Algo Deus tem para você na leitura da palavra. Vamos ler Lucas, capítulo 5. É quase que uma continuação da mensagem do mês passado, que nós lemos ali em João 2. Lucas, capítulo 5. Tendo ser o que Deus tem me colocado no coração. Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11. E ali nós lemos assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para um lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João e filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Uma frase. Mas sob esta tua palavra lançarei as redes. Sob a tua palavra lançarei as redes. O que Simão precisava? O que Simão escutou? Uma palavra. Relembrando um pouquinho lá de João 2, casamento em Caná da Galileia, Maria chega para Jesus e diz: Jesus, acabou o vinho. Jesus responde: não é chegada a minha hora. Maria vai para os servos. O que Maria falou para os servos? O que Maria falou para os servos? Fazei tudo o que ele vos disser. E o que aconteceu? O milagre aconteceu. A água foi transformada em vinho. Quem que viu isso acontecer? Os servos. Quem que se alegrou com aquele vinho bom? Os convidados. Eu tenho para mim que os servos também experimentaram desse vinho. Nós não lemos isso tão claro aqui na palavra, mas eu tenho por mim certo que os servos também experimentaram. E a minha pergunta:
Você quer fazer parte da equipe dos servos ou dos convidados? Os convidados experimentaram o bom vinho. Os servos viram acontecer. Voltando aqui para Pedro, ele recebe uma palavra. Jesus diz para ele, sim, leve o barco para, versículo 4, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lancem as redes de vocês para pescar. Como é que estava a situação de Pedro? Era pescador, era profissional na área, tinha empresa, tinha mais barcos, tinha sócio. Pedro entendia de pesca. Pedro sabia pescar. Naquela noite não tinha pego nada. E eles estão lavando as redes para o dia seguinte voltar de novo às águas. Jesus chega e dá uma palavra para eles. Quem que era Jesus? O carpinteiro. Do que ele entendia até então? Carpintaria. Não tinham pego nada. A pescaria tinha sido um fracasso. Um fiasco a pescaria. Não pegaram nada. Mas ele recebe uma palavra. Simão Pedro recebeu uma palavra. Recebeu um comando. Lancem as redes de novo. Jesus, nós entendemos de pescaria, nós sabemos como é que funcionam as coisas, e Pedro não argumentou. Pedro creu. Mesmo contra a razão, mesmo contra o entendimento, mesmo contra a experiência dele, Pedro creu. Não sei se você já tiver a oportunidade de conversar com pessoas que são experts em argumentar. Queridos, não é tão fácil conversar com pessoas que são experts em argumentar, porque elas sabem tudo. Elas têm razão e acabou. E aí, para a conversa. Pedro não argumentou. Pedro, ele creu nessa palavra. O que eu preciso hoje? O que nós precisamos hoje? Uma palavra. Uma palavra. Pedro creu nessa palavra. E o milagre aconteceu. Mesmo na situação de Pedro, não tinha pego nada. Seus sócios, seus funcionários trabalharam, não é culpa deles que não foi pego nada. O salário deles tem que cair. A situação de Pedro não estava das melhores. Mas mesmo nessa situação, Pedro ouviu a voz de Deus. Pedro discerniu a voz de Deus e Pedro agiu em cima disso que ele tinha ouvido. Não permita que a tua situação, boa ou ruim, te impeça de ouvir a voz de Deus. Tem por vezes que uma situação complicada nos impede de ouvirmos a voz de Deus. Assim como tem situações boas que nos impedem de buscar a Deus. Não permita que isto impeça você de ouvir a voz de Deus. Continue orando, continue crendo. Continue declarando aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Que o Senhor está contigo. Ele está contigo. O Senhor está com seus filhos. E uma das coisas que nos ajudam bastante é a gratidão. Nós sermos gratos. A gratidão nos abre os olhos para um outro mundo. Seja grato.
Veja as coisas boas que estão te acontecendo. Foque nas coisas boas. Não ignore as coisas ruins, tá? Mas foque nas coisas boas. E tenha um coração grato. A questão, queridos, é ter uma palavra. Ter uma palavra para o milagre acontecer. Eu preciso de uma palavra para crer. Busque essa palavra. Quando você recebe, creia nessa palavra. Nós vamos estar orando por cura hoje. Tá? E toda uma equipe aqui já está orando por isso e já recebeu palavras bem específicas. Tá? E nós queremos estar orando e colocando fé nessas palavras. Eu não sei tudo o que te passa, mas eu sei que eu tenho um Deus que sabe. Então, quando for falado alguma coisa que se diz a teu respeito, venha para frente. Tá? Receba a tua cura hoje. Amém? Ter uma palavra para o milagre acontecer. Relembre promessas que você já recebeu, que você tem. Quantas promessas nós temos aqui? Relembre elas. Relembre palavras que você recebeu. Relembre visões que compartilharam com você ou que você teve. Relembre as coisas. Começa a olhar aquilo. Tá? Tem por vezes que a gente ajuda os outros a lembrar. Lembra que você teve aquela visão? Lembra que você teve aquela palavra? Paulo faz isso com Timóteo. Timóteo, lembra da palavra que você recebeu? Faz ela valer na tua vida, Timóteo. Às vezes os irmãos nos ajudam a lembrar essas palavras. A importância de nós estarmos em família. Descarte palavras que não têm Deus como fonte. Deixe essas de lado. Jogue fora. Tá? Às vezes são palavras boas, mas elas não têm Deus como fonte. Jogue fora essas palavras. Para isso você precisa de discernimento. Quando nós conversamos a respeito de termos uma palavra, de nós relembrarmos palavras, visões, que tal nós sermos esse agente abençoador? Que tal você e eu sermos um agente abençoador? O que eu faço com aquilo que Deus me deu? Eu entrego. Ou eu fico tudo para mim? Não. Vai estagnar, vai estragar. O que eu faço com aquilo que Deus me deu? Eu entrego. Quando eu entrego, eu estou abençoando a tua vida. Eu estou sendo um agente abençoador. Quando você entrega aquilo que Deus tem te colocado no coração, você é um agente abençoador. Mas você precisa crer na palavra. Aí você está fazendo parte da equipe dos servos, que receberam a palavra e fizeram. E o milagre aconteceu. Queridos, tem muito milagre na tua mão. Tem muito milagre na tua mão, mas você precisa entregar. Tá? Talvez até tenha gente orando pelo milagre que está na minha mão. E eu preciso entregar. Eu preciso crer que veio de Deus. E aí eu entrego. Eu preciso de uma palavra. Quando nós lemos lá em Mateus 8, o centurião era romano, Jesus como judeu, os romanos estavam governando em Israel, então eles tinham domínio. O centurião ele pede para Jesus vir para curar o servo dele. Jesus está indo e o centurião diz: Jesus, eu não sou digno, mas eu preciso de
Diga comigo assim, uma palavra. Uma palavra. E a coisa aconteceu. Nós estamos terminando Ezequiel. O que acontece no Vale de Ossos Secos? Ezequiel recebe uma palavra. E ele dá aquele comando. Aí Deus dá uma segunda palavra para ele. E ele executa, ele vê aquilo acontecer. A sensibilidade de Ezequiel estar ouvindo a Deus. Ele ouvia Deus e ele obedecia, ele agia em cima daquilo. Abraão, um tempo ainda, Abraão, recebeu uma palavra e foi para a terra prometida. Noé, ele recebeu uma palavra, construa a arca. Isso levou um pouco mais de tempo, né? Há 120 anos construindo a arca, no meio do nada. Mas ele recebeu a palavra e ele executou. E a família foi salva. Temos Gideão que recebeu uma palavra. E Gideão diz, não, mas eu sou o menor da minha família. Não é você, rapaz. Recebeu uma palavra e a salvação veio. Quando nós lemos em Jesus, Jesus diz, eu só faço o que vejo meu Pai fazer. Ele busca essa palavra em Deus, ele busca essa palavra no Pai e executa na terra. Ele busca do invisível e traz ela para o visível. Pregando o reino de Deus. Nós queremos estar orando por enfermos, né? Ou melhor dizendo, ex-enfermos. Buscando por palavras. E esses dias, esses meses atrás, eu me peguei por causa de foco. Quando alguma enfermidade nos assola. Qual que é o meu foco? A enfermidade ou a cura? E eu aprendi com isso, creio que aprendi. O meu foco estava no meu mal-estar, na minha dor de cabeça. E que não são meus, né? Mas o meu foco estava naquilo. O que aconteceu com a dor de cabeça? Picou. Meu foco estava lá. Não negue a enfermidade. Tá? Não estou falando para você negar a enfermidade. Mas, foco. Qual que é o foco? Essa enfermidade que está me assolando ou a cura que Jesus tem para mim? Foque na cura. Quando estava preparando a mensagem, me veio algo assim, falar mal de pessoas. Temos alguém aqui que gosta que seja falado mal dele ou dela? Você gosta que seja falado mal de você? Não. Revendo um pouco mais isto, o que eu estou fazendo quando... Eita, mas você errou de novo, cara. Você é um burro mesmo. Você também não dá certo, cara. Veja o que você fez de novo. O que eu estou fazendo? Falando mal de quem? De mim mesmo. Como é que fica a bênção? Deus diz para Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem. Abençoe teu corpo. Abençoe tua vida. Eu preciso tomar cuidado do corpo? Preciso sim. Tá, mas abençoe teu corpo. Foi Deus que criou você. Foi Deus que te formou. Você é obra-prima de Deus. Foi Deus que resolveu o jeitão do cabelo, né, as curvaturas da orelha, essa coisinha linda aqui na frente, né? Foi Deus que te formou.
Você é do jeito que é porque Deus se formou. Esse é o projeto de Deus. Não falem mal disso. Uns são um pouquinho mais assim, né? Uns são mais fortes, outros são menos. Foi Deus que criou. Você é do jeito que você é porque Deus te criou assim. E aí cuide disso que Deus te deu. Pedro, ele diz para Jesus, quando Jesus pergunta por causa de alguns discípulos que tinham abandonado, estavam abandonando, Pedro diz, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, vocês também querem ir embora? Pedro responde, para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras da vida. Aonde nós temos as palavras da vida? No Senhor. As palavras estão aqui. A vida está aqui. A tua vida está aqui. Nesse nosso manual aqui. Tanto mais nós lermos, tanto mais nós vamos ser edificados. Tanto mais nós dispomos a estar abençoando, nós vamos abençoar outros e ser abençoado também. Então continue crendo, continue declarando aquilo que Deus tem te dado. Tá? Está em dúvida? Converse com o teu apacentador. Tá? Conversa com ele. Às vezes me vêm palavras que são da minha boa vontade. E a gente conversa com o apacentador, conversa com o grupo familiar, e aquilo que vem da minha parte eu preciso descartar. Mas aí temos o grupo familiar, estamos ali orando uns pelos outros, e as palavras pipocam ali. E nós somos edificados. Uma palavra. O que eu preciso hoje? Uma palavra. Creia nessa palavra. Deus tem te amado, Deus tem te guardado. Tá? Você tem um propósito de ser, mas creia nessa palavra que Deus tem para você. Amém, queridos? Do que você precisa? Uma palavra. E aí você crê nela. Mesmo contra, às vezes mesmo contra a razão. Contra toda a tua experiência. Simplesmente creia naquilo que Deus tem te dado. Glória a Deus, amados. Vamos colocar em prática o sermos servos. Decida ser servo e você vai ver os milagres acontecerem. Vamos colocar em pé, por gentileza. Eu pediria para os pastores que estão presentes virem à frente. Também a equipe do Ministério Profético. Esse povo abençoador aqui tem buscado uma palavra em Deus. E eles vão estar compartilhando essa palavra. Tá? Então, assim como nós já fizemos isso uma outra vez, presta atenção. Tá? Presta atenção. Presta atenção naquilo que cada um desses servos, dessas servas aqui vão estar falando, tá? E aí você se dirige para essa pessoa. Combinado? Vamos lá?